queridos, hoje eu quero trazer algo para a igreja que o Senhor tem colocado no meu coração. Eu já falei sobre isso em algum outro momento, mas o Senhor tem falado ao meu coração a respeito disso, e eu acho que esse é um tema que a gente precisa constantemente sermos lembrados, e ele está um pouco fora de moda, na verdade, né? Está um pouco fora de moda porque não faz muito sucesso. Não faz muito sucesso, não atrai muita gente, porque eu quero falar a respeito da volta de Cristo, sobre o dia em que Cristo voltará. E muitas vezes esse é um tema que fica esquecido, porque ele não atrai quem tem interesses, né, em continuar aqui nessa terra, quem está apegado às coisas deste mundo. Então, muitas vezes as pessoas não querem ouvir a respeito da volta de Cristo, porque pode ser que a volta de Cristo atrapalhe os seus planos. Pode ser que a volta de Cristo atrapalhe aquilo que Ele está planejando para o futuro. Sendo que este dia deveria ser tudo o que nós devíamos desejar. Esse dia deveria ser o foco e o alvo da nossa vida. Eu quero pedir para que vocês abram a Bíblia no texto que está em Apocalipse 19, de 6 a 8. E o tema dessa mensagem é: Ele vem. Ele vem. Se há algo que nós podemos ter certeza nessa vida, é de que Cristo voltará. Pode ser que nós já tenhamos morrido, vamos ser ressuscitados naquele dia, mas pode ser que nós estejamos vivos e vamos ser arrebatados, mas a certeza é de que Ele vem, Ele voltará. O texto em Apocalipse 19, de 6 a 8, diz assim: Então ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão, como o estrondo de muitas águas e fortes trovões, que bradava: Aleluia, pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Regozijemo-nos, vamos nos alegrar e dar glória, porque chegou a hora do casamento do Cordeiro, e a sua noiva já se aprontou. Foi-lhe dado para se vestir linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos justos dos santos. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nessa revelação que foi dada a João, no livro de Apocalipse, nós vemos aqui algo lindo, que é um momento do casamento do Cordeiro. O Cordeiro é Cristo, representado pelo Cordeiro, e a sua noiva, que é a igreja. Então, quando nós falamos no livro de Apocalipse, quando nós vemos essas simbologias do Cordeiro, está falando de Cristo, o Cordeiro que foi morto, que foi entregue em sacrifício por nós. A noiva somos nós, a igreja, toda a igreja, nós somos a noiva de Cristo. E esse momento em que Cristo, o Cordeiro, ele volta para buscar a sua noiva, é interessante ver como algo que está sendo mencionado aqui neste versículo, que diz: e a noiva já se aprontou. A noiva está pronta. A gente tem aqui nos nossos casamentos, né, quando dificilmente uma noiva chega na hora. Dificilmente uma noiva chega adiantada. Normalmente as noivas chegam o quê? Atrasadas nos casamentos. Por quê? Porque ela precisa se maquiar, ela precisa do dia de noiva, ela vai fazer o cabelo, ela vai se aprontar toda naquele dia. E aí, qual é o nosso costume aqui, a nossa tradição? É um noivo estar esperando pela noiva pacientemente, ou não, né? Também pode ser que ele não fique tão paciente assim esperando. Mas o costume é que o noivo espere pela noiva, até que ela se apronte, não importa o tempo que ela demore para se aprontar. Eu já fui em casamentos que o atraso foram de 2 horas. Todo mundo já morrendo de fome, esperando pelo grande banquete, e a noiva não chegava. Quando ela chega, perde até a graça, né? Que você já está cansado, não aguenta mais. Então, esse é o nosso costume. A noiva chega atrasada. Mas nesse casamento, no casamento, a bodas do Cordeiro, é o contrário. É a noiva quem aguarda o noivo. Somos nós, a noiva de Cristo, que devemos estar prontas
Nós devemos estar prontas como noiva para aguardarmos a chegada do noivo, porque uma coisa é certa, ele não está atrasado, mas nós não sabemos o dia nem a hora, nem o noivo sabe, só o Pai sabe, só o Pai. Então o momento em que o Pai disser é agora, ele vem, e nós devemos estar prontos, como noivas, já adornados, prontos, para receber esse noivo tão esperado. Ele vai chegar a qualquer momento. E é interessante que o texto, ele fala das vestimentas. Ele fala do linho fino, brilhante, puro, que representa os atos de justiça. É interessante nós notarmos que, naquela época, nessa época, era a vestimenta obrigatória para o sumo sacerdote entrar nos Santos dos Santos. A gente pode ver isso lá em Levítico 16. Era o linho puro, fino, era essa vestimenta que o sumo sacerdote precisava estar vestido para entrar no Santo dos Santos e adorar ao Senhor. O Santo dos Santos era um local onde só essa pessoa que era escolhida, que era separada, podia adorar ao Senhor. Mas com o tempo, essa foi sendo uma vestimenta obrigatória para todos os ministros ali do santuário. Provavelmente, supõe-se que os anjos também se vestiam com esse linho fino. Isso tem base lá em Deuteronômio, então que os anjos também se vestiam com esse linho fino. Então por que Apocalipse, nessa revelação de João, ele nos traz a vestimenta em que a noiva estará vestida, né? Esse linho fino. Não significa, isso não é físico, não significa que todos nós deveremos estar com uma roupa de linho fino, puro, branco e brilhante. Isso não é físico, isso é algo simbólico, espiritual, que representa um sentido de pureza. Esses atos de justiça, né? Isso quer dizer que aqueles que são salvos por Cristo, naturalmente vivem e devem viver vestidos de pureza, de atos de justiça, santificados o tempo todo, para que, se Cristo voltar a qualquer momento, ele não te pegue de calça curta. Ele não te pegue de calça curta, mas você já está pronta, adornada, né, para receber o noivo. Ou seja, quando nós somos salvos e caminhamos com Cristo, essas vestes de pureza, elas devem fazer parte do nosso dia a dia. A gente não pode vestir ela só para vir à igreja. A gente não pode vestir ela só para ir fazer coisas espirituais. Eu preciso levantar e deitar com o meu coração limpo e puro diante do Senhor, com os meus atos de justiça, né, diante dele. Todo o meu proceder deve ser assim. Lá em Efésios 5, de 25 a 27, fala um pouquinho a respeito dessa purificação da igreja por meio de Cristo. E diz assim: maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Foi para isso que Cristo se entregou naquela cruz por nós. Quando o sangue dele foi derramado naquela cruz, nós fomos lavados, as nossas vestes, elas foram trocadas de vestes sujas do pecado, da impureza. Nós fomos transformados em igreja santa, inculpável. Vocês têm noção do que é isso? Inculpável. É quando Deus olha para nós e através do sangue de Cristo não encontra mais culpa em nós. Porque nós somos vistos por Deus através do sangue de Cristo. Porque se não fosse isso, se o sangue de Cristo fosse retirado da nossa vida, miserável pecadores nós somos. Mas através desse sangue que foi derramado, nós fomos transformados em igreja santa e inculpável. Glória a Deus. Vamos falar um pouco a respeito dessa espera, né? Coisa difícil é esperar. Quando a gente vai num lugar e a salinha de espera, é
tão difícil você ficar ali esperando. A gente quer chegar e ser rapidamente atendido. Mas a espera pelo noivo, ela tem um significado maravilhoso. E nós precisamos estar nos preparando durante essa espera. Eu quero falar um pouquinho com vocês a respeito da tradição do casamento judaico, porque quando a palavra de Deus ela nos traz essas simbologias do casamento, das bodas, isso é muito compreendido através das tradições judaicas, né? As tradições da época. Então a gente precisa conhecer um pouquinho dessas tradições para entender então o que o Senhor está querendo falar com a gente. O casamento judaico, ele tinha todo um planejamento, um ritual de espera. O noivo, ele precisava pagar um dote para a noiva, né? Então, hoje isso não acontece mais, né? Tem que pagar um dote para a família da noiva. Então, mas esse dote, ele não era pouca coisa. Ele era um valor bastante simbólico. É um exemplo que a gente conhece bastante, é o exemplo de Jacó. Ele queria se casar com Raquel. Trabalhou 7 anos para se casar com Raquel. Mas aí a grande surpresa dele é que no dia da lua de mel, quem o sogro dele entregou para ele? A irmã de Raquel, mais velha, Leia. E aí ele já estava ali, né, casado, já tinha consumado o casamento com Leia, quando ele percebeu que era Raquel. Né? Não entendo muito bem isso aí. Como ele não percebeu que era Raquel antes? Ainda a Bíblia não fala, eu fico... Né? Não percebeu que era Leia, exatamente. Não percebeu que era Leia, mas enfim. Quando ele percebe, ele se decepciona, mas ele ama Raquel, e ele quer Raquel. E ele vai até o sogro dele, e o sogro dele explica, olha, aqui não é costume entregarmos a mais nova antes da mais velha. Então, trabalhe para mim mais 7 anos e eu entrego Raquel para você. Ele passou ali mais uma semana do tempo do casamento, só para não virar um escândalo. Ele se casou com Raquel e aí trabalhou mais 7 anos por Raquel. Às vezes a gente acha que Jacó trabalhou 14 anos para casar com Raquel, né? Na verdade, ele trabalhou 7 anos e uma semana, casou com Raquel e trabalhou mais 7 anos para pagar, então, aquele dote que ele devia ao sogro. Esse era o dote pago. E você percebe que é um valor bastante simbólico, um valor alto. 14 anos de trabalho é um valor alto. Cristo pagou o mais alto dote por mim, por você. Muito mais do que 14 anos de trabalho. Ele entregou a vida dele naquela cruz. Ele se entregou aos cravos. Cristo se entregou a uma morte que era a mais terrível, a mais humilhante daquela época. Ele se entregou à morte de cruz. O dote está pago. Quando Cristo morreu, ele disse, tetelestai, está consumado. Isso quer dizer que eu e você não devemos mais nada. Eu e você temos a nossa dívida paga pela morte de Cristo. A morte de Cristo, o mais alto dote que ele poderia pagar por nós. Glória a Deus. Um outro ponto dessa tradição do casamento judaico é que ele nos aponta para esse compromisso quando ele era firmado. O noivo e a noiva, eles bebiam juntos ali o cálice para simbolizar que estavam já ali compromissados. E o noivo falava assim, olha, para o pai da noiva, para a família, eu vou... Eles confirmavam ali o compromisso e diziam assim, olha, eu vou preparar um lugar e eu volto para buscar ela. E isso acontecia nas famílias judaicas. E isso aconteceu quando Cristo, ali antes da sua morte, com os seus discípulos, lá em João 14, ele diz assim, não se perturbe o vosso coração, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito. Vou preparar-lhes lugar, e se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Cristo foi preparar um lugar, e ele seguiu. É lindo ver como Cristo, ele se preocupava em deixar sinais.
porque ele respeitava aquela tradição para que as pessoas compreendessem, e ele deixava sinais. Da mesma forma como o noivo dizia: vou preparar lugar e voltar a buscar a minha noiva, assim ele fez também. Porque aquilo se tornava confiável para aqueles que ouviam. Cristo se preocupou em deixar esses sinais e deixar as coisas claras para nós. Falando ainda dessa tradição do casamento, a noiva, quando ela firmava um compromisso, o noivo ia então preparar um lugar, ela usava um véu. Esse véu simbolizava que ela tinha um compromisso. Qualquer homem que a visse saberia que aquela mulher tinha um compromisso. Esse véu simbolizava que ela estava à espera do noivo dela. Ele tinha ido preparar a casa, preparar as coisas para buscá-la. Aí eu quero fazer algumas perguntas para mim e para você. E eu quero que a gente responda isso com bastante honestidade. Quando as pessoas olham para nós, essas que convivem com a gente de perto, quando elas veem a nossa forma de agir, a nossa forma de viver, elas podem saber, mesmo que você não fale nada, que você tem um compromisso. É possível ver na sua vida que você está esperando um noivo. É possível, através dos seus atos, que as pessoas vejam que você é compromissado. É possível ver esse véu do compromisso na sua vida, e esse véu ele não é físico. Ele não é a aparência, não é um véu, um pano físico, mas ele é algo profundo, espiritual, que quando as pessoas olham para nós e olha, essa pessoa tem um compromisso com Deus. É possível ver que ela não está vivendo de qualquer maneira. Ela tem um compromisso, ela está à espera do noivo. Ela aguarda ansiosamente a vinda dele. Pelo nosso comportamento, nosso comprometimento, nossas ações, posicionamento, as nossas palavras, elas indicam que você tem um compromisso? Responda para você mesmo. Responda verdadeiramente. É possível ver esses atos de justiça, essa roupa de linho puro e fino e brilhante? Ou nós estamos flertando descaradamente com o mundo? Ou nós estamos flertando descaradamente com outros pretendentes? Nós temos Cristo como nosso noivo, mas muitas vezes a gente flerta com outros pretendentes. A gente não consegue manter o nosso compromisso, a gente não consegue dizer não às propostas de outros pretendentes. E eu não estou falando de nada de romance, não. Eu estou falando da nossa vida, do nosso comportamento, do nosso posicionamento. As nossas vidas e as nossas ações, elas devem demonstrar o tempo todo que nós somos comprometidos. Essa aliança aqui, tudo bem que essa aqui nem é de ouro, né, amor? Mas essa aliança aqui, ela demonstra que eu tenho um compromisso com o André. Onde quer que eu esteja, as pessoas vão ver na minha mão esquerda uma aliança, elas podem não conhecer o André, mas essa aliança demonstra que eu tenho um compromisso com alguém. Alguém me aguarda em casa quando eu voltar. Essa aliança demonstra isso. A nossa vida e o nosso comportamento, ele precisa ser como essa aliança. As pessoas precisam olhar para nós, e mesmo que elas não conheçam a Cristo, elas olhem e digam: há algo diferente. Alguma coisa demonstra que essa pessoa tem um compromisso que eu não tenho, eu não sei com quem, mas eu vejo uma aliança, eu vejo algo nesse comportamento e nesse posicionamento que me faz querer saber o que é, né? Qual é esse compromisso que faz com que essa pessoa haja dessa maneira, tenha palavras doces, tenha um coração compassivo, um coração de amor. O que leva essa pessoa a ter esse compromisso? O segundo ponto: não negocie o seu azeite. Eu acho que muitos aqui conhecem a parábola das 10 virgens, que está lá em Marcos 25, de 1 a 13. Se você quiser anotar, você pode ler em casa, eu não vou ler todo o texto. A parábola também é um outro ensinamento de Cristo a respeito da sua volta inesperada. São 5 virgens prudentes, que representam noivas, né, que estão ali à espera do noivo.
e 5 que não são prudentes, que são insensatas. Vamos falar um pouquinho das insensatas. Elas foram ao encontro do noivo, elas estavam inclusive com as lamparinas acesas, elas estavam esperando, elas não estavam displicentes, elas estavam aguardando, elas estavam com as lamparinas delas acesas, mas o noivo não chegou. Elas ficaram cansadas, elas já queriam ali desistir e foram dormir, mas quando elas acordaram, elas foram pegas de surpresa com um grito que dizia: o noivo está chegando. Aí elas correram, mas elas viram que as lamparinas delas estavam apagadas. E elas não tinham suprimento, não tinham azeite reserva. O combustível, que é para manter a lamparina acesa. E o que essa luz acesa, o que ela quer, nos representa? O que ela quer dizer para nós? Qual é esse suprimento que nós devemos carregar para que as nossas lamparinas mantenham-se acesas? A palavra de Deus diz lá em Salmo 119:5, a tua palavra é lâmpada para os meus caminhos. Ela ilumina os meus passos e é luz que clareia o meu caminho. Mateus 7:26, aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu sua casa sobre a areia. Se nós formos apenas ouvintes da palavra, se você se sentar aqui todo domingo, toda quarta, todo sábado, no Crescer, e for só ouvinte da palavra, não colocar em prática as palavras deste livro, você será imprudente como esse homem que construiu a casa na areia. Você será insensato como essas 5 virgens que não mantiveram esse combustível para poder manter a lamparina acesa. A palavra de Deus, a regra de fé e prática que nós temos, ela é esse combustível que nós precisamos para manter aqui aceso o nosso coração, acesa a nossa lamparina, para que nós possamos nos encontrar com o noivo. Já as virgens que são prudentes, aquelas que conseguiram encontrar com o noivo, elas foram ao encontro do noivo também, assim como as outras, com as lamparinas acesas, tudo certinho. Mas acontece que elas também se cansaram e elas dormiram. Percebem que tanto as prudentes como as imprudentes se cansaram e dormiram? Mas quando elas ouviram o grito de que o noivo estava chegando e elas se levantaram, elas abasteceram as suas lamparinas e foram ao encontro do noivo. Sabe por quê? Porque elas tinham azeite reserva. Elas eram prudentes, elas carregaram com elas esse azeite reserva para abastecer a lamparina na hora que o noivo chegasse. Isso significa, queridos, que na nossa caminhada nós teremos momentos de desânimo. Nós teremos. Eu não sei vocês, mas eu não consigo me manter fervorosa 24 horas por dia, 7 dias por semana. Se vocês conseguem, parabéns. Eu não consigo. E eu sei que nós somos seres humanos fracos, frágeis. E nós precisamos buscar esse combustível através da palavra do Senhor, da oração, nos mantermos ali firmes na presença dEle. O nosso coração ele pode ficar entristecido, porque nós somos humanos. Paulo diz lá em 2 Coríntios 4 que nós podemos nos abater, podemos estar abatidos, mas nunca destruídos. Isso é palavra de Deus. Você pode se abater sim, você pode estar ali diante, no caminho e desanimar muitas vezes, se abater, mas não destruído, caído, sem poder se levantar. Nós temos que carregar o azeite reserva. Nós temos que estar com a palavra de Deus ali, nos enchendo as nossas lamparinas para que a gente possa continuar o caminho. Nós não podemos abrir mão do nosso azeite, porque olha só o que essas virgens imprudentes fizeram. Quando elas perceberam que elas não tinham azeite para continuar o caminho, elas foram lá naquelas que tinham azeite reserva, e elas pediram um pouquinho do azeite delas para continuar o caminho. Mas as prudentes, a resposta delas foi não.
Nós não podemos dividir nosso azeite com você, porque senão não vamos ter nem para nós, nem para vocês. Ninguém vai chegar. Se a gente dividir o azeite, ninguém vai chegar. Você sabe o que isso nos ensina? Que nós não podemos encontrar o noivo, nós não podemos chegar naquele grande dia nos garantindo com o azeite dos outros, nos garantindo com a vida espiritual do meu pai, da minha mãe, da minha esposa, do meu esposo. Eu não posso me garantir com a vida espiritual do pastor, eu não posso me garantir com a vida espiritual do meu líder. Esse compromisso, ele é individual e intransferível. Eu e você vamos dar conta e prestar contas ao Senhor pelos nossos atos, pelo azeite que eu estoquei. Se eu tenho azeite para chegar até aquele grande dia, é isso que nós vamos dar conta. Eu não posso manter minha lamparina acesa com o compromisso das outras pessoas. Eu preciso ter o meu compromisso, o meu relacionamento. A igreja, ela é uma bênção. E é bíblico que a gente se reúna, que nós estejamos juntos, é bíblico. Serve para edificação, serve para o socorro, como o André estava falando aqui. Nós crescemos juntos, mas naquele dia nós iremos, e o azeite, o compromisso será individual. A salvação, ela ainda é uma por pessoa. Não temos um pacote de salvação, ela ainda é uma por pessoa, e a gente precisa se responsabilizar pelo nosso compromisso com Deus. Aprenda a dizer não. Não negocie o seu azeite. Gente, às vezes a gente troca a nossa vida espiritual por coisas tão banais. Não negocie aquilo que o Senhor tem te dado. Não negocie durante o caminho. Aprenda a dizer não pelo caminho. Aprenda a dizer não para as propostas dos outros pretendentes, que não é Cristo. Aprenda a dizer não durante o caminho, porque o Senhor está nos aguardando para o grande dia do encontro, e eu quero chegar lá. Eu quero chegar lá, eu quero ter azeite reserva para a minha lamparina, quando eu me cansar, quando o abatimento chegar, eu quero ter o azeite reserva para chegar lá com a minha lamparina acesa naquele grande dia. Terceiro e último ponto, confie que Ele vem. Ele vem, confie nisso. A volta de Cristo, ela é, como eu falei no começo, ela é a certeza que nós temos. Então não desanime, porque Ele vai voltar. Mesmo que você, pelo caminho, sinta-se triste e abatido, lembre-se disso. Eu preciso estocar azeite. Eu vou buscar mais azeite para quando o desânimo bater, eu encher de novo as minhas lamparinas. Ele prometeu, então Ele vai voltar. Uma coisa que eu amo muito é quando nós celebramos a ceia do Senhor. Som, voltou. Quando nós celebramos a ceia do Senhor, é algo que traz ao meu coração algo muito gostoso. Ela é uma ordenança que foi deixada por Cristo em memória dele. Ele diz, em memória de mim. Façam isso em memória de mim. Quando nós celebramos aqui, nós estamos juntos para fazer isso. Lá em 1 Coríntios 11, 26 é o texto que a gente lê sempre em toda a ceia. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Até que Ele venha. Quando nós nos reunimos então para celebrar, nós estamos renovando as nossas esperanças. É isso que eu sinto. Todas as vezes que nós celebramos a ceia, é como se fosse um lembrete. Sabe, olha, esse é uma ordenança que eu deixei para que vocês se lembrem. Eu voltarei. Eu voltarei. Então, continuem, permaneçam firmes, encham suas lamparinas, estoquem o azeite. Eu voltarei, lavem suas vestes constantemente, porque eu voltarei até que Ele venha. Nós não podemos deixar que a volta de Jesus ela fique para nós como algo distante, como algo que não vai acontecer, como algo que parece que é só história, uma história desse livro, uma história, eu
Não sei, não tenho muita certeza se vai, se não vai. Mas se for também, não vai ser agora. Provavelmente vai ser daqui a alguns anos. Várias pessoas, várias especulações. Quando a gente fala do Apocalipse, a gente vê muitas especulações, né, sobre escatologia. E aí marcaram várias datas já para Cristo voltar. Eu nem lembro delas, mas eu sei que muitas já foram marcadas. Era certeza que naquele dia, né, as pessoas faziam previsões de que Cristo iria voltar. Acho muita pretensão alguém fazer isso, porque se a palavra diz que nem o filho sabe, nem o noivo sabe quando ele volta, tem gente que quer saber quando Cristo volta. O melhor que nós podemos fazer é estarmos prontos, preparados, acordar e dormir vestido. E não é de roupa, gente, não é de roupa de pano, é de vestes espirituais, vestes brancas, limpas e puras, os nossos atos de justiça. Então, preparados a qualquer instante, Ele não vai nos pegar sem azeite na lamparina. Para terminar, eu queria pedir que vocês abrissem a Bíblia de vocês em João 20. Eu quero contar para vocês uma história a respeito de uma tradição. O André já contou essa história, mas eu amo ela profundamente. E para quem ainda não ouviu, vai conhecer agora, e para quem já ouviu, vai se lembrar. Em João 20, do versículo 5 até o 7, diz assim: Ele se curvou e olhou para dentro, viu as faixas de linho ali, mas não entrou. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro e viu as faixas de linho, bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. Ele estava dobrado, à parte, separado das faixas de linho. Eu vou enfatizar. O lenço estava dobrado, à parte, separado das faixas de linho. Isso é muito importante para que a gente entenda. Lembra que eu falei que Cristo ele fez questão de deixar sinais? Ele fez questão de deixar sinais para que a gente compreendesse o que ele estava querendo dizer. E existe uma tradição hebraica, que é a tradição do lenço. Por que esse versículo 7 enfatiza que Jesus dobrou o lenço? Eu não sei se em todas as versões tem isso, mas na NVI fala que ele dobrou o lenço. E também no original também. É minha essa aqui? Por que então é importante o fato de Jesus ser... Vocês acham que isso tem algum significado? Tem um significado. Eu sempre digo que Deus não dá ponto sem nó. Sempre tem alguma coisa que Ele quer nos ensinar. Aquele lenço, ele foi colocado sobre a face de Jesus. Ele não foi deixado de lado como os outros lençóis, lá no túmulo. E a Bíblia, ela reserva um versículo inteirinho só para nos dizer que aquele lenço ficou dobrado. Ele foi colocado ali do lado, né, na cabeceira do túmulo. Então, bem cedo, quando Maria Madalena ela veio e descobriu ali que a tumba estava aberta, a pedra tinha sido removida, ela correu e encontrou Simão e outro discípulo, aquele que Jesus amava. E todo mundo já sabe quem é, né? Aquele que Jesus amava, João. Eles tiraram então o corpo do Senhor e não sabem, a Maria Madalena dizia para eles tiraram o corpo do Senhor e eu não sei para onde ele foi levado. Pedro e um outro discípulo, eles correram lá para ver. E quando esse outro discípulo passou à frente de Pedro, ele chegou lá primeiro, parou, observou primeiro os lençóis estavam remexidos ali, ele não entrou, mas Simão Pedro chegou e entrou. Simão Pedro já foi à frente, né? Já era da personalidade dele mesmo, já foi lá para resolver. Ele notou então que os lençóis estavam ali remexidos, mas que o lenço que estava sobre a face de Jesus estava dobrado e colocado à parte, ali de um lado. Para aqueles discípulos que conheciam a tradição do lenço, isso tinha um peso fundamental. O fato desse lenço estar dobrado era definitivamente significante, esse fato.
Então, para que a gente entenda essa importância, quando, nessa tradição hebraica, quando o amo, que era o Senhor e o seu servo, estavam ali juntos, isso fazia parte desse relacionamento deles. O servo, ele colocava a mesa para esse amo, para o seu senhor, né? Ele colocava a mesa para ele, com tudo arrumadinho, tudo bonitinho, com todas as exigências, né, desse senhor. E o servo servia a mesa perfeitamente para ele, para deixar ele feliz. Quando esse senhor sentava-se à mesa para comer a sua refeição, o servo saía da visão do amo, do senhor. Ele deixava ali o senhor dele comendo à vontade. E ficava meio que de reserva ali. Se ele precisasse de alguma coisa, ele chamaria. Essa tradição é uma tradição que todo menino judeu conhecia. Todo menino judeu. E tinha um sinal, e tinha a ver com o lenço, com o guardanapo, que estava ali para limpar a boca, a barba. Tinha um sinal. Quando aquele senhor levantava e deixava o lenço caído lá, desdobrado, em cima do prato, em cima da mesa, significava, olha, eu terminei a refeição. Esse era o sinal que ele dava para o seu servo. Eu terminei a refeição. Pode retirar a mesa, eu não vou voltar mais. Mas, quando o lenço estava dobrado, ali, o servo não se atrevia a tocar naquele prato. Porque o lenço dobrado sobre a mesa, o lenço dobrado à parte, nessa tradição, significava, eu voltarei. Eu voltarei. Quando Jesus deixou aquele lenço dobrado no túmulo, era isso que ele estava dizendo para mim e para você. Eu voltarei. E vigiem, porque não sabem nem o dia, nem a hora. E que Ele não nos encontre com as lamparinas sem azeite. Que Ele nos encontre com as lamparinas abastecidas. Com as nossas vestes puras. Com o nosso coração limpo. E que nós possamos encontrá-lo. E vivemos eternamente juntos. Em um constante relacionamento de adoração. Por toda a eternidade. Amém? Glória a Deus, aleluia. Vamos nos colocar em pé.